João Marcos Buch, o juiz da resistência, os direitos humanos e a população carcerária nacional. Episódio 2. Literatura e prisão, livros e atividades de formação. Olá, ouvinte! O meu nome é Fábio Martins e neste segundo episódio continuaremos a conversa com o juiz e escritor João Marcos Buch. Doutor João Marcos, o senhor é um escritor de sucesso. Já tem mais de 10 livros publicados, muitos artigos divulgados. A sua obra literária é conhecida dentro e fora do país. Muitos de seus livros são crônicas que perpassam o universo vivido pelo senhor. Por que das crônicas, doutor? Onde entra a literatura em sua vida? Isto é, qual o peso de sua escrita para o seu bem-estar e para que o seu discurso tome o rumo que vem tomando? A literatura faz parte da minha vida. Desde a minha infância, eu tive a sorte de nascer numa família que desenvolvia a cultura literária. Então eu frequentava muito as bibliotecas e uma coisa interessante que não era a partir de orientação escolar, né? Porque na época, hoje eu lembro, os livros de literatura que eram indicados não eram os que nós, crianças e adolescentes, gostávamos. Então eu partia na busca de outra literatura que eu encontrava em bibliotecas, aquilo que me seduzia. Então, a partir da literatura eu consegui acrescentar experiências, né? Através de identificação com personagens e referências de personagens. Isso fez com que fez com que eu estivesse mais preparado para aquilo que eu viria a enfrentar, todos nós, né, enfrentamos nas nossas vidas. Então, foi através da literatura, eu acho que quem lê acaba escrevendo. Num primeiro momento eu escrevia mais para mim, depois eu acabava publicando em alguns jornais e finalmente então publicando em obras literárias mesmo. Eu faço muitas reflexões a respeito disso e no momento eu acredito que a literatura para mim, a minha escrita, é uma forma de sublimar o caos. Tanto é que, se vocês perceberem, a minha escrita é realista, né? Ela traz uma lógica na sua narrativa. E essa lógica não existe em mim internamente. Essa lógica não existe na vida, né? E então, através da minha escrita, eu consigo superar, muitas vezes, as angústias que estão presas em mim. Eu já fiz referências ao Pássaro Azul do Bukowski e eu realmente sinto muitas vezes esse pássaro azul dentro do meu peito e eu preciso colocar para fora. E acredito que, além disso, existe um compromisso de voz, porque a minha história, nas escritas, ela se confunde com a história das pessoas que estão presas, dos presos. E então, com muito respeito, com muito cuidado, eu falo por eles também. Não sou um preso, mas eu tenho esse dever de tirar da invisibilidade quem está preso. E então é uma escrita de resistência, uma escrita comprometida, que acaba não só servindo a mim, mas também levando uma causa adiante que eu considero fundamental para todos nós. Doutor, o senhor acaba de lançar um livro chamado
Juiz da Resistência, Crônicas da Retaguarda Humana. O senhor pode nos falar mais sobre essa obra? E também sobre as demais, pois todas possuem títulos muito interessantes. Juiz achado na rua, Retroceder jamais, Juiz de si, Juiz do mundo, Um juiz em estado de cárcere. São momentos, né, do período histórico pelo qual o país passa, né? Por exemplo, tem um que é a Crônicas de um Juiz que Solta. Isso estava muito em voga na ocasião, se dizer, porque esse juiz é o juiz que solta bandido e vive soltando bandido, não olha para as vítimas, não vai nos hospitais. Quer dizer, essas falas de pessoas que não compreendem absolutamente qual é o trabalho e a função de um juiz de execução penal. E aí eu pensei, então eu vou falar sobre o juiz que solta, porque efetivamente o juiz da execução penal é o juiz que vai uma hora dizer que a pessoa terminou a sua pena e voltará para a vida em sociedade livre, que no Brasil não tem prisão perpétua. Então, são livros que naquele momento foram... o título foi exatamente decorrente daquele contexto. Juiz da Resistência, eu diria que é efetivamente o tempo no qual nós estamos vivendo, porque nós estamos resistindo. Nós estamos resistindo bravamente. Tem um pensador que se chama Zizek. Ele disse assim, a próxima revolução será uma revolução retificadora. Os jovens, eles resgatarão os institutos que tentaram varrer. Então, eu como juiz de direito e juiz da execução penal, eu tenho o dever de resistir conforme os pilares de uma democracia, conforme os pilares das liberdades públicas. Esses pilares têm que estar em pé, porque a hora que a revolução retificadora vier, eles têm que ver e ter essa noção de qual norte seguir. Então, esse é um dever que todos nós temos, e eu acredito que eu, como juiz, muito mais, porque eu represento um poder, exerço um cargo que tem poder, e no futuro eu serei cobrado sobre isso. E o mínimo que eu posso fazer é resistir. Doutor, o senhor, além de juiz de direito, autor de livros, é também formador, pois atua junto às escolas formadoras de magistrados Brasil afora, e também tem uma relação muito estreita com a Giostre, junto à oficina literária que é desenvolvida na penitenciária de Joinville. O senhor pode nos falar mais sobre essa ação e sobre a importância da leitura na vida de qualquer um? Quando eu vou falar da importância da leitura na vida de uma pessoa presa, e com isso eu estarei falando sobre a importância da leitura na vida de qualquer um. Especialmente agora, na pandemia, nós tivemos de uma hora para outra que nos recolher. Então, mesmo nas unidades prisionais, onde existia um trabalho, uma possibilidade do detento sair durante o dia da sua cela, ir ali num canteiro de trabalho dentro da prisão, trabalhar durante o dia, retornar, à noite ir para uma sala de aula, retornar. Existem unidades que têm essa possibilidade, a grande maioria não tem. Mas, pelo menos, sair para o banho de sol. E a pandemia trancou todo mundo e disse assim, agora nem das suas celas vocês vão poder sair, porque a gente não sabe com quem está lidando. E assim foram alguns meses. Quando eu ia na prisão e conversava com os presos, nesse período crítico, eles diziam, doutor, o que está nos salvando é o livro. Nós temos lido muito, porque é a única coisa que nós temos para nos socorrer. Numa cela superlotada, onde tem 22 e cabem 8, 24 horas por dia, eles tinham livros. Os livros circulam no complexo prisional de Joinville como circula o pão, como circula o ar. São
mais de 1.000 obras mensais que entram em celas, no universo de 2.000 presos. São 1.400, 1.500 obras que entram todos os meses nas celas. Os detentos fazem as suas leituras e, a partir dali, eles fazem um resumo do que eles leram, encaminham para a direção prisional. A direção prisional encaminha para professores ou através de parcerias com universidades locais. É feita uma avaliação, uma espécie de supervisão daquele resumo, não é uma prova, e a partir da aprovação, o detento acaba tendo 4 dias de pena abatidos. Isso nós chamamos remissão pela leitura. Essa estratégia, esse projeto, isso aconteceu desde o início, quando eu assumi a execução penal e eu percebi da necessidade de ter alguma atividade, alguma possibilidade para os presos, e isso começou a funcionar. Foram montadas bibliotecas e os livros, com listagens de livros, os livros iam para dentro das celas, os detentos liam e tinham as suas penas abatidas. Literatura sem censura. Qualquer tipo de literatura clássica, popular, nacional e internacional. Isso, então, falando um pouquinho do histórico daquilo que vem depois, que é o projeto de oficina literária, a leitura dos presos fez com que eles também se interessassem em escrever. E eu, vendo aquelas resenhas que iam muito além do resumo do livro, mas acrescentavam as próprias histórias, percebi que seria interessante que eles participassem de uma feira do livro de Joinville, e então autorizei que alguns detentos fossem à feira do livro declamar poemas autorais. Foi quando então a Giostre, através do Alex Giostre, presente na feira, observou essa iniciativa e me procurou, e a partir dali passou a desenvolver um novo projeto, que não é o projeto de remissão pela leitura, mas sim o projeto de oficina literária, de criação literária. Não são aulas de português, são realmente propiciar ao detento que produza, que escreva, que crie. E então, através de uma grade curricular com voluntariedade de detentos, se formaram turmas e eles passaram a frequentar então a oficina literária. Como consequência natural, obras foram produzidas e publicadas, como, por exemplo, Contos Tirados de Mim, Gritos, a dramaturgia no cárcere, narrativas biográficas. São experiências sensacionais. Imagina que a última, que é o penúltimo livro, que, se não me engano, é Cárcere, a Prisão Funciona, o lançamento foi dentro de uma universidade. 8 detentos foram no auditório e falaram para 300 acadêmicos de letras, de direito, de licenciatura, de psicologia. Eles falaram sobre a escrita deles sobre a vida no cárcere dentro de uma universidade. Isso não tem preço, nem para esses presos, nem para os estudantes. É nítido que na vida dessas pessoas presas houve uma modificação, houve uma transformação, houve uma ressignificação. E isso, quem está produzindo é a literatura. Dr. João Marcos, o que é redução de danos? O que é um juiz garantista? Olha, é muito importante tratar de redução de danos, porque quando a gente fala especialmente sobre literatura, sobre projetos culturais, projetos educacionais, práticas educacionais, que não aquelas oficiais, de ensino oficial, eu encontro muitas pessoas neste país com boa vontade, com a mais absoluta boa vontade, e que fazem trabalhos admiráveis. Porém, muitas vezes eu percebo uma espécie de fundamentalismo sobre aquilo que se desenvolve. O que eu quero dizer com isso?
Essas pessoas, não essas pessoas, porque isso é generalizar. Às vezes, um ou outro chega para mim e diz assim: olha que trabalho lindo, olha que felicidade, eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, a minha vida se transformou, eu sou outra pessoa porque eu propiciei esse trabalho. Lindo, maravilhoso, ao cárcere, aos encarcerados. Não vai solucionar. Nenhum projeto desses vai solucionar a superlotação e a tragédia e o extermínio de jovens, a morte de populações negras numa necropolítica muito forte do Estado contra os vulnerabilizados e no superencarceramento. Não vai. Então, nós temos que ter a consciência de que tudo que nós fazemos é uma redução de danos. É algo assim, apesar do cárcere. Não é com o cárcere. Apesar do cárcere, nós estamos praticando isso, para tentar reduzir o dano que esse cárcere, que o encarceramento está trazendo a essa pessoa e a toda a sociedade. Isso é redução de danos. É entender que o seu papel é muito limitado, que é importante. Porque quando eu vou na prisão e eu encontro um jovem que fala assim: Dr. João Marcos, eu vou sair daqui 6 meses e eu não tenho nada, eu nunca trabalhei, eu nunca aprendi uma profissão e eu nunca estudei. Eu preciso de alguma coisa para a minha vida, porque eu não sei para onde eu vou. Eu não posso falar para esse jovem: olha, o meu objetivo é reduzir o encarceramento, o meu objetivo é trazer condições mais dignas para as pessoas que estão presas, o meu objetivo é fazer com que o jovem não parta para a marginalidade, não seja empurrado para a margem e seja respeitado e cresça com dignidade. Aquele rapaz precisa de uma resposta naquele momento. E aí entram esses projetos para tentar dar uma oportunidade a esse jovem. Agora, sabendo que essa não é a solução. Então, eu costumo dizer que eu não acredito no sistema, eu acredito no ser humano. E nisso eu propicio que projetos dessa natureza aconteçam, porque são importantes, mas sempre com a consciência de que é uma redução de danos. No que se refere à questão do juiz garantista, é o seguinte: olha, existe um setor jurídico, de atores jurídicos no Brasil que, olha, eu não tenho nem palavras para adjetivar essas pessoas, porque essas pessoas dizem assim: é um garantismo hiperbólico, que só olha para o preso, que não valoriza a vítima, que direitos para as vítimas, vamos garantir às vítimas. Isso é de uma estultice tão grande que não cabe nem... Eu não sentaria para debater com uma pessoa dessas, porque você não tem o que debater quando não há racionalidade, quando o problema não é jurídico e sim psicológico, talvez, e trauma e recalque. Mas o fato é assim, o garantismo, efetivamente, é você trabalhar juridicamente com filtros constitucionais, filtros dos direitos humanos, filtros dos tratados e pactos internacionais que visam a garantir os direitos individuais. Aí a gente já chama de controle da convencionalidade, que são as convenções internacionais. É isso. Um juiz garantista, ele pega uma lei, ele diz: essa lei aqui está de acordo com a Constituição? Se eu passar pelo filtro da Constituição, vai sobrar alguma coisa dela? Se sobrar, eu vou aplicar. Se não sobrar, eu não vou reconhecer a constitucionalidade dessa lei e vou aplicar a Constituição. Claro que não é algo simples, para isso você estuda muito, para ter um método de hermenêutica, porque em nome
eventualmente, em nome da Constituição, tudo pode ser. Não é assim. Existem instrumentos mecanismos de limites, né? Mas são formas de você trabalhar em que você efetivamente jurisdiciona, porque o juiz não é votado, não é eleito. O juiz se legitima quando ele resguarda a Constituição e os direitos das pessoas. E não necessariamente para a maioria. Imaginemos que existe uma sala com 100 pessoas. E nessas 100 pessoas, 99 são católicos apostólicos romanos. E uma pessoa, um ser ali, é muçulmano. E os 99 dizem assim: nós vamos pegar o muçulmano e jogar pela janela. Eles são, se a gente levar ao pé da letra, que é a vontade da maioria, isso será possível, simples assim. E o juiz existe para garantir o direito da minoria. Não só a minoria em número, como a minoria em poder político. E é isso que o juiz deve fazer. Garantir esses direitos para todos indistintamente. Isso é ser juiz garantista, que seria um juiz constitucional. Doutor, o senhor poderia nos contar algum episódio, caso, lembrança, algo que o tenha marcado profundamente com apenados ou apenadas, tanto positivamente quanto negativamente? São, em geral, as situações que eu encontro na rua de egressos do sistema acabam sendo positivas para mim. Porque sempre é com muita simpatia, sempre é com muito cuidado, muito respeito que eu sou abordado por egressos do sistema prisional na rua. E sempre alguma história interessante me é contada. E histórias boas. Teve uma situação recente, não tão recente, de alguns anos, em que um rapaz, ele, durante o cumprimento da sua pena, ele praticou uma falta disciplinar, que é algo assim, desrespeitar o policial penal. Gritar, não fazer aquilo, é tudo uma disciplina, um rigor muito forte dentro da prisão, é bem complicado. E aí, então, isso é uma falta grave e eu preciso dizer se essa falta grave vai ter consequências na execução da pena, como, por exemplo, você não terá um livramento condicional agora, não poderá sair para a rua porque você praticou uma falta grave. Teremos que aguardar mais um ano. Tem essas consequências. Só que para eu decidir se haverá essa consequência grave ou não, eu preciso fazer uma audiência com esse preso, né, com um advogado de defesa, o Ministério Público. E o rapaz, uns 20 anos, estava ali, era realmente um desrespeito e tal. E aí ele falou assim: Dr. João Marcos, é o seguinte, eu reconheço que eu errei, eu não deveria ter perdido a cabeça e xingado o agente penitenciário, mas eu preciso de uma chance. Eu deixei lá fora a minha mulher está grávida, ela vai ter o nosso filho logo, e eu preciso estar com ela. Ela não tem ninguém. E eu posso dizer para o senhor, antes eu era o filho, e agora eu sou o pai. Eu preciso estar presente na vida do meu filho. E aí eu autorizei. Eu decidi de forma não tão grave para ele e autorizei uma saída temporária de 7 dias, que é o direito que todo detento em regime semiaberto tem de sair 5 vezes ao ano, 7 dias a cada vez. E autorizei, e ele foi. E numa sexta-feira, que era o dia dele retornar, eu não estava no fórum, devia estar em Florianópolis em alguma outra atividade, e eu soube que ele voltou ao fórum e contou que ele tinha saído da maternidade. A maternidade é longe do fórum, alguns quilômetros, ele foi a pé até o fórum para contar que a mulher dele tinha entrado em trabalho de parto, eles chamaram o SAMU
O SAMU não apareceu e quem fez o parto foi ele. E ele estava na maior orgulho do mundo, agradecendo muito a possibilidade dele ter saído. E aí retornou naquele dia para a unidade prisional e depois de um tempo ele progrediu ao regime aberto. Hoje ele está no regime aberto, mas ele tem isso como muito importante. E veja, eu não fiz nada além do que aplicar a lei com o filtro constitucional, de perceber a singularidade daquele caso. E até hoje eu acompanho a vida desse rapaz. Ele teve mais um filho, então tem um de 3, um de 1 ano. Dia desses, no Dia das Crianças, eu resolvi ver como é que estava a vida deles. Fui, fiz uma visita na casa, levei presentes para as crianças. Ele agradeceu muito, ficou muito feliz. Consegui um trabalho de pizzaiolo, tá, já há 1 ano, 2 anos. Eu tenho certeza que, claro, a vida, ninguém imagina o que ela reserva, mas eu acredito muito que ele, a família dele, ele, a mulher e os filhos serão felizes. E os filhos serão felizes. E talvez naquele dia, se eu não tivesse autorizado a saída dele, toda essa história seria diferente. Mas eu não fiz mais do que a minha obrigação. E situações graves, situações difíceis e tristes são muitas. Assim, você me perguntou antes como é superar tudo isso, e eu escrevo assim, mas assim, eu lembro exatamente, dentro de todas as dificuldades, todas as coisas que eu já vi, uma situação que me marcou muito, e ela se repete, mas não daquela forma. No mesmo contexto desses, eu fiz uma audiência, e só que o rapaz ele tinha uma pena muito alta, e era regime fechado, ele não teria a possibilidade de sair tão cedo. E ele ao final da audiência, ele falou: Dr. João Marcos, eu quero sair dessa vida. Essa vida não é mais para mim. E ele morreu. E foi morto no dia seguinte. E eu não... eu supero isso, mas essa é a realidade. Ele foi morto dentro da prisão, no banheiro, com estoques, mais de 50 estoques no coração. Um dia antes ele estava ali na minha frente pedindo uma ajuda. Ele não teve essa ajuda. E essa é a realidade que eu tento enfrentar todos os dias da minha vida. Mas é isso. Eu acho que, como eu disse antes, não posso me arrogar como alguém com superpoderes. Eu sou ser humano, tenho minhas fraquezas, porém eu sou juiz e tenho um dever muito grande para com todas essas pessoas. Doutor, pecarei um título do Senhor. Retroceder jamais. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? E o que o Senhor espera do Brasil? O que o Senhor espera do Estado Democrático de Direito? É que nós permaneçamos eretos, de cabeça erguida e, se necessário, de punhos cerrados. Porque o Brasil não está fácil e nós não podemos retroceder mais. Eu sou, digamos assim, pessimista na realidade, mas otimista na vontade. E a minha vontade e a minha sensação é de que nós vamos superar essa onda e nós evoluiremos, sim, como brasileiros, mas especialmente evoluiremos como seres humanos. Não vai ser através de uma vida fácil, isso não vai ser fácil. Vai ser com muita luta, com muito sofrimento, mais do que já teve até hoje, mas eu acredito que sim, o Brasil voltará
talvez nunca tenha sido, mas voltará a trilhar um caminho democrático, que infelizmente na atualidade nós não temos visto muito, mas vai acontecer. Com essa resposta, chegamos ao final do segundo episódio de João Marcos Buch, o juiz da resistência, os direitos humanos e a população carcerária nacional. Nele você ouviu sobre literatura e prisão, livros e atividades de formação. Se quiser saber mais sobre o autor, as suas obras estão disponíveis no site da Giostre, giostreeditora.com.br. Até mais! A Giostre Podcast encontra-se disponível nas principais plataformas de áudio: Spotify, Anchor, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, em nosso canal no YouTube, Giostre Cultural, e em nosso site, giostrecultural.com.br. Apresentação: Fábio Martins. Entrevistado: João Marcos Buch. Roteiro: Alex Giostre. Produção de estúdio: Éder Pires. Captação de vídeo: Gabriel Cardoso. Realização: Giostre Produções Artísticas Limitada. Podcast gravado nos estúdios Giostre, em São Paulo, na Bela Vista.